o Fernando Girão, que está aqui conosco, o Roberto Lacerre, que nos ajudou também muito a fazer esse evento, toda a equipe do Senado Federal, a equipe comprometida, muito obrigado mesmo. E nós vamos imediatamente passar a palavra aqui para o nosso querido irmão José Carlos de Luca, orador espírita, juiz de direito do estado de São Paulo. Por favor, pode ocupar ali a tribuna, fazer uso da palavra. De Luca, grande escritor. Também agradecer o João Rabelo, a presença dele, ele que é diretor da FEB, Federação Espírita Brasileira. Muitíssimo obrigado pela sua presença, meu irmão querido. Com a palavra, José Carlos de Luca. Senhor presidente dessa sessão, senador Eduardo Girão, em seu nome, cumprimento, me permite a informalidade, cumprimento a você, ao espírita, ao irmão, ao cidadão e ao representante desta casa pela iniciativa tão importante para esses dias. Recordo aqui uma frase de Monteiro Lobato, conhecida: um país se faz com homens e livros. O Brasil foi feito com a história de Bezerra de Menezes. E essa é a história que nós estamos recordando, não por mero saudosismo, mas porque queremos nos banhar nas mesmas águas em que Bezerra navegou, para que nós possamos também, da nossa parte, construir um país melhor, uma terra melhor, um planeta melhor. Em seu nome, cumprimento todos os senadores, funcionários dessa casa, servidores do seu gabinete e todos aqueles que se empenharam para que essa cerimônia pudesse realizar. Também cumprimento o nosso presidente Jorge Godinho, da Federação Espírita Brasileira. Em seu nome, presidente, cumprimento não só a Vossa Excelência, ao amigo, ao dirigente da nossa federação, mas também a toda a família espírita que está aqui conosco, presente, toda a família que ama Bezerra de Menezes, todos os espíritas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela televisão. É uma alegria poder participar dessa cerimônia ao lado de Vossa Excelência, ao lado também de presidentes das demais federações do Ceará e também do Distrito Federal, a quem cumprimento os referidos companheiros. Eu queria, com perdão da ousadia, entrar nessa disputa de Bezerra de Menezes. Eu digo que ele nasceu no Ceará, passou ali pelo Rio Grande do Norte, mas tudo isso aconteceu porque ele não conheceu São Paulo, e se tivesse conhecido, a história certamente seria outra. Ouvimos a palavra de Jesus, um alerta importante. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que praticarem a palavra do Senhor. E Bezerra de Menezes, indiscutivelmente, foi o discípulo do Evangelho que se distinguiu não apenas por ter ouvido, mas por ter vivido em todos os âmbitos da sua vida, quer como pai, quer como esposo, quer como cidadão, quer como político, quer como médico, em todas as áreas em que Bezerra enveredou em sua vida tão rica. Ali estava viva a ideia de alguém que tinha princípios que não estavam apenas nos templos religiosos, princípios que não estavam apenas
nos livros, nos textos sagrados, mas que estavam entremeados na sua vida, na sua dinâmica, sobretudo, o que, na minha modesta percepção, sobretudo a preocupação imensa dele com as pessoas que hoje a sociologia diz as chamadas pessoas invisíveis. É fácil a gente notar as pessoas visíveis. É fácil estarmos aqui, reverenciarmos com justeza os parlamentares, os políticos, as autoridades. Era muito bom e é muito gostoso tirar uma foto ao lado de um ator famoso, brilhante. Mas Bezerra de Menezes olhava para os invisíveis, para os que não tinham nome, os que não tinham dignidade, os que não eram ouvidos pelo Estado, pelos poderes públicos, os que não tinham dinheiro para pagar uma consulta, os que não tinham dinheiro sequer para comprar o remédio das suas receitas. Por isso se tornou tão célebre o episódio que todos nós conhecemos, que emociona, tão bem interpretado pelo Carlos Verez, em que ele retira o anel de formatura. É tão rara a época, tão importante, de tanto prestígio, e ele tira para que com aquele anel, uma mãe cujo filho estava enfermo e que acabara de receber uma receita gratuita, como tantas e tantas outras. E ele então, ouvindo a súplica daquela mãe dizendo que não tinha dinheiro para comprar os remédios, sequer para comprar comida, talvez estivesse aí a razão da própria enfermidade, inanição. E ele também, que não tinha dinheiro algum, revirou os bolsos. Não era apenas o médico dos pobres, era um médico pobre. E talvez por isso tinha empatia de saber o que é um estômago roncando, de saber o que é chegar em casa que talvez não tenha nada para comer, como tantas vezes sua esposa, sua segunda esposa, se preocupava. Bezerra, a despensa está vazia. E ele dizia: confiemos em Deus. E Deus nunca faltou, mandando pessoas anônimas. E quando Bezerra chegava em casa à noite, a esposa agradecida: Bezerra, que bom que você mandou o alimento. Ele disse: eu? Sim, chegou uma entrega, uma encomenda, mas não fui eu. Quem foi? A providência divina. A providência que Bezerra foi para os invisíveis. A cura que ele foi, a sua pessoa curava. Apontamentos feitos pelos estudiosos, como Luciano, narram que Bezerra de Menezes, ao chegar no seu consultório, onde atendia a população desprovida de recursos, antes de entrar na sala, ele ia cumprimentar um por um os pacientes e os abraçava
e os olhava. Com aquele olhar que talvez a imaginação nos permita, seus olhos esverdeados como os das praias do Ceará. Olhava-os com ternura. Eram pessoas importantes para ele. E muitos se sentiam curados com um abraço. Talvez não eram os remédios homeopáticos, alopáticos, dos quais muitos talvez nem dinheiro tinham para comprar. Era o acolhimento. Certamente suprindo a carência emocional de cada um, o que provavelmente seja o cerne das nossas enfermidades. Esse olhar de Bezerra para as pessoas próximas, mais próximas, as que não eram notadas, as que são esquecidas e que ele jamais deixou de olhar. E não apenas olhar, se comprometer. Tão diferente de nós que muitas vezes ouvimos apenas a palavra, nos encantamos com ela, mas não damos o próximo passo, como disse o Caldino. Eu me recordei, não com uma certa tristeza, que numa noite de frio em São Paulo, eu passei por uma esquina e havia ali um morador de rua. Havia muito frio, ele estava ali, tremendo. Eu havia saído do centro. Estava, então, envolvido pela mensagem, pelas energias, e fui capaz, então, de parar. Olhei para ele, e o que eu fiz foi uma prece. Meu Deus, socorra este irmão. Envie vibrações que possam aquecê-lo. Terminada a prece, eu estava tão feliz e orgulhoso de mim mesmo e fui embora. Fui embora para a minha residência. Entrei, tomei meu banho quente, me agasalhei, pus touca, meia, fechei todas as janelas, me sentia muito frio. Deitei-me depois da refeição e fui fazer as minhas preces. E nas minhas preces, uma voz me disse: suas preces em favor daquele irmão foram ouvidas. Eu fiquei tão feliz. E perguntei à mesma voz: qual foi a solução? Bezerra de Menezes sugeriu seu nome para socorrer aquele irmão. Eu falei, eu que já estava todo enrolado nas cobertas. Sim. E aí, com muita dificuldade, me vesti ou desvesti e fui em busca de algum agasalho, de algum alimento para aquele irmão. Algo que em Bezerra de Menezes já teria acontecido naquele instante da prece.
Ou talvez ele nem tivesse orado. Ou a sua oração teria sido a própria caridade. Ter tirado a roupa, ter tirado o próprio casaco, ter atravessado a rua, comprado um café com leite e ter se ajoelhado para conversar com aquele irmão. Perguntar o nome dele. E muitas vezes em nossos trabalhos sociais, no grupo espírita que pertencemos, sempre temos essa lembrança, perguntar o nome desses irmãos de rua. E quando nós perguntamos qual é o seu nome, muitos deles se assustam, porque já perderam tanto dignidade, que muitos nem sequer se lembram quem são e como se chamam. Mas Bezerra de Menezes era esse coração aberto, coração pronto. Não era para depois. Embora fosse reencarnacionista, nunca deixou a sua salvação, a sua caridade para a outra encarnação, para depois, para amanhã, quando altas horas da noite foram procurar em sua casa. Era uma mãe desesperada com a saúde do filho e não tinha quem socorrer. E foi pedir ajuda em Bezerra de Menezes. Ele estava nos seus aposentos, estava com um filho doente, com febre. E a mãe dizia: Bezerra, por favor, socorra meu filho. E a esposa de Dr. Bezerra dizia: meu marido, nosso filho está com febre. E ele diz: nosso filho está cuidado, está amparado por Deus. Agora este outro filho não tem ninguém que o veja. Saiu de casa a altas horas da noite, foi a pé, subiu os morros do Rio de Janeiro, atendeu de graça, deu remédio de graça e voltou para sua casa a altas horas da noite. E ao entrar, viu o filho cuja febre havia cedido. Este é Bezerra. Esse é o homem que, estando prestes a desencarnar depois de um provável acidente vascular cerebral, depois de 4 meses acamados, sentindo já a morte próxima, ele pediu para que o colocassem sentado na cama. A família, com esforço, deixou e falaram: o que você deseja, Bezerra? E ele, com dificuldades, disse: estou preocupado com os meus doentes. Eles me aguardam. Mas a Senhora há de ampará-los. Esta fala a mim me tocou muito, quando ele diz, comovido: os meus doentes me aguardam. Ele estava preocupado com os doentes. Senhor senador Girão, o povo nos aguarda. O povo aguarda essa casa, aguarda Vossa Excelência e vossos pares, aguarda os juízes, aguarda os médicos, os professores, os artistas.
aguarda todos nós. Só assim, a nossa homenagem a Bezerra de Menezes será viva. Ainda ontem, nosso santo, fazendo um trabalho em homenagem a Dr. Bezerra, um dos médiuns da instituição trouxe uma notícia de onde estaria Dr. Bezerra naquele momento da homenagem. E a informação é de que ele estava num barraco da periferia de São Paulo, atendendo uma gestante tuberculosa, prestes a desencarnar. Bezerra está nos esperando. O Cristo está nos esperando. E as nossas mãos não podem ficar mais ociosas. Gratidão a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus te abençoe. Bom,